é a questão do Mauá, que, no meu entender, é um precedente muito bom para que nós possamos entender o que está acontecendo com a Odebrecht, né? Que é, na verdade, o principal representante, eu diria, da capacidade, do patrimônio tecnológico que nós acumulamos em matéria de engenharia nacional, né? E é também a grande parceira do governo em matéria de tecnologia para a defesa nacional. Quer dizer, eu diria que ela está sendo perseguida e provavelmente vai ser liquidada, como Mauá foi liquidado, muito mais pelas suas virtudes do que pelos seus defeitos. Vou aproveitar para dar um recado de Sérgio Magalhães. Não sei se vocês sabem quem foi Sérgio Magalhães. Deputado federal pelo PTB. Homem competente, consciente. Foi o candidato do PTB na eleição para governador em 1962. O Sérgio tem um problema, tem um livro que eu li com muita atenção, Problemas do Desenvolvimento Brasileiro. É uma das melhores obras sobre aquela década de 50. E ele diz, ao final da vida, enfim, Getúlio Vargas adquiriu plena consciência de quais eram os grandes problemas da nação. E não só teve consciência e convicção, como ele encaminhou a solução para esses grandes problemas. Petrobras, plano de eletrificação, Eletrobras, reaparelhamento do transporte ferroviário, BNDES. E como Getúlio era um líder de grande prestígio popular, e tendo em vista a comoção também que o seu desaparecimento causou, essas ideias defendidas por Getúlio viraram bandeiras da sociedade. Foi a primeira vez que a sociedade brasileira, motivada por um líder daquele porte, com aquela história, empenhou-se realmente em torno das questões de desenvolvimento. E a tal ponto, isso assustou muita gente, que imediatamente se organizou um outro polo. Eu não conhecia esse outro polo, tudo isso com 60 anos, 65, imagine. Esse outro polo é aqueles que defendiam para o Brasil um modelo canadense. Aí eu fiquei mais curiosa ainda, porque eu nunca, como economista, eu tinha escutado falar em modelo canadense. Aí fui atrás, né? O modelo canadense é um modelo que diz que o país só pode se desenvolver através do capital estrangeiro. É proibido o desenvolvimento com recursos próprios. Vocês encontram referências a este modelo em Celso Furtado, em Hélio Jaguaribe e no próprio livro. Aí a gente começa a entender mais ainda o que está acontecendo. Quer dizer, é aí que eu quero colocar historicamente a figura do Barão de Mauá. O que foi? Um empreendedor, né, que movimentou ferrovia, banco, navegação, dique flutuante, enfim, foi o homem mais rico do Brasil, e que a aliança da burocracia estatal com as finanças de Londres levaram ao fracasso. Né? Quer dizer, que parece é o que pode estar se repetindo agora. Quer dizer, à beira de realmente nos tornarmos a quinta principal economia do mundo, vem este golpe de muitos lados, né, que pode nos derrotar por meio século novamente e impedir a nossa caminhada de sucesso. Nós somos um povo vitorioso em direção a uma sociedade mais digna, mais correta, mais bem aparelhada, né? À altura das riquezas minerais de que nós somos proprietários naturais. E são esses recursos minerais e esta ambição desenfreada dos conglomerados pelo monopólio dos minerais do mundo inteiro que estão provavelmente por trás, né, do golpe
de 2016. Aqui o problema crônico chama vulnerabilidade externa do Brasil. Então, todos os presidentes que enfrentaram o poder externo, seja Getúlio, seja Jango, seja Lula, seja Dilma agora, tiveram problemas de instabilidades provocadas por agentes externos com as conexões internas. Agora, inclusive, com a diferença que não é o campo militar. O método, o veículo, é o judiciário em combinação com os meios de comunicação para desestabilizar o governo. Explica um pouco mais. Eu sei que aí a gente tem uma senda. Explica um pouco mais essa presença externa. Eu sei que existe, por exemplo, investigações que são feitas com auxílio do Departamento de Justiça americano. Por exemplo. Né? Que permitiram reconstruir certas informações. Gostaria, vamos falar um pouco mais disso, que eu acho isso importante. Por exemplo, os procuradores foram aos Estados Unidos e para lá levaram informações estratégicas da Petrobras. Não por acaso é a Petrobras o alvo mais decidido das investigações que estão feitas, porque investigações podem ser feitas sem a necessidade de paralisação econômica de um setor crucial da economia brasileira, favorecendo a quem? As empresas concorrentes externas, as multinacionais. Eu lhe dou um exemplo. No caso da Líbia e no caso do Iraque, as empresas brasileiras de engenharia nacional, reconhecidas pela sua eficiência internacionalmente, foram de lá expulsas desses dois países por meio de bombardeios. Aqui por uma ação que vem da interna, em nome da moralidade. Em nome da moralidade. Então, a falsa bandeira dos direitos humanos que foi utilizada no Iraque, na Líbia, aqui foi substituída pela bandeira da corrupção. Mas o fundo concreto é: paralisemos esse setor, quem é que vem? Está paralisado, inclusive, por exemplo, a Odebrecht, que faz obras na área da indústria da defesa, que foi demolida no período Fernando Henrique Cardoso, está sendo reconstruída agora. Os militares têm consciência disso. O projeto do submarino nuclear recebeu importante apoio tanto do presidente Lula como da presidenta Dilma. E isso é uma questão de geopolítica internacional. Então, você não pode, um país desse tamanho, desarmado, né? Esse desarmamento unilateral foi feito através da demolição da indústria bélica nacional. A tentativa de reconstruir incomoda o poder externo, a geopolítica. Por isso há uma conexão muito clara entre a paralisação que resultou da investigação da Lava Jato. Não era necessário paralisar economicamente esse setor para fazer investigação. E isso beneficia, evidentemente, as empresas concorrentes. Nós temos que fortalecer ou não o setor da engenharia nacional brasileira e o setor estatal. Samuel, o seu livro O Brasil numa Era de Gigantes, justamente o senhor trata disso. De um mundo onde existem novas potências, no Brasil existe uma superpotência que vai se consolidando assim, de uma grandeza incomparavelmente, que não dá para comparar com qualquer outra, que é os Estados Unidos, um poder bélico absurdamente superior. Vamos falar um pouco disso. Queria que o senhor ajudasse a gente a dar elementos para entender esse momento que o Beto colocou aí, que vale a pena a gente falar um pouco mais. Eu acho que no período do presidente Lula especificamente, né, houve um esforço muito grande na área da política externa brasileira de construir um bloco sul-americano. Este bloco, não só o Mercosul como a Unasur, tem um aspecto muito interessante. É que todas as divergências entre países sul-americanos que eram decididas na OEA passaram a ser decididas na Unasur. Por exemplo, a questão do Paraguai, a questão do Equador, as questões na Bolívia, normalmente iriam para a OEA, onde os Estados Unidos têm uma maioria de votos extraordinária. Isso foi muito ressentido. Segundo, o alinhamento do Brasil com os chamados BRICS, isso é, com a China e com a Rússia. Vamos deixar as coisas claras, não é? Quem é que é importante, né? Principalmente a China. Né? Então, você tem esse aspecto e você tem e outros, né? Quer dizer, na América
do Sul que o Brasil passou a ter um protagonismo extraordinário como mediador mesmo de divergências entre a Venezuela e a Colômbia, entre a Colômbia e o Equador, e assim por diante, diversas situações. Né? Muito bem, tudo isso incomoda. Né? E, digamos, a reconstrução, digamos, do Estado brasileiro. A questão, por exemplo, são coisas específicas. A questão do conteúdo nacional. Se o Brasil comprava plataformas em Singapura, na Malásia, um remoto país oriental, né? E passou a se exigir conteúdo nacional que fortaleceu muito a indústria de bens de capital. Outra coisa extremamente inconveniente, né? E a oposição que o Brasil tem feito, que o governo vinha fazendo, aos esforços de algum tipo de assinatura de tratado de livre comércio. E o fim da ALCA, na famosa reunião de Mar del Plata. Né? E assim por diante. Então você tem aí essa ofensiva agora, como o Beto já mencionou, desarticula a Petrobras. Mas eu queria retomar a questão do golpe do judiciário, porque a atitude do juiz Sérgio Moro é profundamente ilegal. A lei de delação premiada não permite o vazamento das delações. E o judiciário, na sua mais alta instância, poderia, desde o início, ter impedido isto. Desde o início, ter chamado a fala. Tanto é que, quando o ministro Teori Zavascki fez alguma crítica, o juiz Sérgio Moro mandou uma carta se desculpando, de forma ambígua e sinuosa, mas se desculpando. Né? Então, isso tudo foi montado. Aliás, há um artigo interessante do juiz Sérgio Moro sobre a operação Mãos Limpas. Em que ele diz isso, que ele vai violar a legislação para que, com o apoio da mídia, mobilize a opinião pública contra os corruptos. Você criar um movimento de opinião, de execração das pessoas. Não, e chega ao ponto agora... Sem serem réus, sequer réus, que não são ainda réus. Né? Ainda não foi declarado. Né? Isso é muito grave. Muito grave. Um pequeno juiz lá do interior, só completando. mas que houve a permissão do sistema judiciário para que ele se comporte. Quando se deu início o princípio da exploração da Bacia de Campos. De repente aquilo parou, voltou no princípio dos anos 90, com as unidades flutuantes. Ainda existia uma bela capacitação de engenharia no país, para desenvolver aquilo que eram os projetos que estavam sendo demandados da engenharia brasileira para a exploração do petróleo em alto mar. E aí foi quando eu comecei a militar nesta área de engenharia offshore. Né? E o que eu vou falar um pouco está na trilha do que aconteceu e do que está acontecendo no momento. Né? Nesse slide, eu estou mostrando aí o princípio, né, lá pelos idos de 92, 93, quando se começou a falar de P-34, primeiro FPSO a ser instalado aqui no Brasil. Né? E, ao longo do tempo, a empresa que eu dirijo, a Progemar, juntamente com outras empresas nacionais, eu vou falar um pouco mais adiante, foram desenvolvendo uma série de projetos, ao longo do tempo, continuamente, adquirindo uma enorme capacitação para poder atender às enormes demandas da Petrobras. Né? É impressionante quando a gente analisa os recordes que foram obtidos durante o desenvolvimento dessa enorme quantidade de unidades. Aí não estão todas as unidades, porque eu não gosto de falar daquilo que eu não vivi profundamente. Né? Mas a gente tem aí mais de 20, 25, 30 unidades, porque algumas não estão nem apresentadas,
na qual nós tivemos participação. Nós, que eu digo, é a minha empresa e outras empresas de engenharia brasileira, né? A gente fica olhando, assim, vendo, né, o que está acontecendo, e nós estamos aí com as concorrências de Libra e Sépia, né, que provocando uma enorme discussão aqui no país. E nós fizemos um quadro que a gente chama de um quadro meio safado, né? Porque ali está mencionado Progemar, e abaixo estão todos os convidados para a concorrência de Libra e Sépia. Concorrência de Libra e Sépia são FPSOs, são 2 FPSOs de grande capacidade, e que é curioso, né? A Progemar é a empresa que mais projetou unidades FPSOs, FAs e FPUs. A SBM está quase alcançando a gente, a Moldec está próxima, a BW Offshore, né? A TK, Blue Water, só 4 FPSOs. Então, a gente tem uma experiência acumulada no Brasil, que deve ser respeitada, né? Quando a gente fala em quantidade de unidades, quantidade é quantidade, né? A gente pode ter maçãs pequenas, maçãs grandes, laranja pequena, laranja grande, mas quando a gente faz um outro tipo de comparação, a gente vê que o que foi projetado no Brasil suplanta razoavelmente o que foi projetado mundo afora por essas outras empresas aí, né? Então, ali está 2 parâmetros, né? A capacidade total acumulada de produção das unidades projetadas e a capacidade média de cada unidade. Obviamente que os números que a gente tem ali, como Progemar, e como outras empresas de engenharia, elas são grandes porque a Petrobras sempre demandou unidades gigantescas, né? Porque é a necessidade que nós temos aqui, nos campos que são explorados. Então, ora, se uma Blue Water, que tem uma quantidade menor, que tem capacidades menores, uma Búmia Armada, uma TK, está habilitada a fazer esses projetos de engenharia, por que nós, aqui, somos alijados desse tipo de coisa? Né? É isso que eu quero falar sobre crise nas empresas de engenharia. Porque essa crise não começou agora, essa crise começou já há um bocado de tempo. Então, sim, para dar uma noção, né? Lá tempos atrás, muitos anos atrás, ninguém sabia fazer isso, nem aqui no Brasil, nem lá fora. Mas, né, essa unidade que está aí, a P-34, que foi a primeira, foi 100% projetada aqui no Brasil e 100% construída aqui no Brasil, né? A Progemar foi responsável pelo projeto de engenharia naval e a UTC pelo projeto de topside. E a gente vai, ao longo do tempo, né, com outras unidades, por exemplo, a P-19, a primeira instalação de cabos de amarração com poliéster. Eu tive um episódio em Londres muito interessante, conversando com uma empresa de engenharia lá, que me fizeram o seguinte comentário: eu não consigo entender, nós estamos estudando a amarração com cabos de poliéster no sistema Taut-Leg há tantos anos, e de repente a gente descobre que a Petrobras está fazendo isso, já tem unidade instalada. É isso. Nós não dependemos de ninguém para fazer essas coisas. De nós mesmos, somente de nós mesmos. Mas isso requer investimento. Isso requer investimento não só na construção da unidade, na instalação, mas em pessoal para você desenvolver isso. E essa, né, sempre foi a tônica de algumas empresas de engenharia. Eu não posso deixar de citar, porque eu estou falando de Progemar, mas quem projetou todo o topside dessa unidade foi a IESA, empresa que, infelizmente, há um mês atrás, fechou a sua área de engenharia. Aí nós temos uma outra unidade, 100% de projeto e obra feitos no Brasil. Novamente, a parte da IESA. Né? Tem equipamentos estrangeiros? Tem. Ninguém vai botar um compressor fabricado no Brasil. Existem 2 ou 3 fabricantes no mundo. Mas
O resto a gente faz, né? Não tem por que não fazer. P37, né? Que foi o princípio das grandes plantas de processo instaladas nos FPSOs. Né? Essa unidade, infelizmente, não foi construída aqui no Brasil, foi construída em Singapura. Mas o projeto foi 100% feito aqui no Brasil. Porque lá em Singapura não existia know-how para projetar essa coisa. Novamente, a parte naval, projetado pela Progemar, e o topside pela UTC. Né? Então, a gente vê que existe uma trilha que foi sendo percorrida. Né? Essa outra unidade, também, a P40, na época, a maior unidade é a Floating Production Unit, instalada no mundo. Foi um recorde nesse momento, que rapidamente foi suplantado por outra unidade, maior profundidade de instalação, né? Em águas profundas. Uma unidade que tinha 105 risers pendurados, era também outro recorde mundial. Né? Não foi produzida aqui, mas o projeto foi 100% feito no Brasil, pela Progemar e pela IESA. Né? A gente vê que as coisas foram acontecendo aqui no Brasil. P43, 48. É uma das maiores plantas de processo que foram instaladas no FPSO, na qual o projeto foi 100% executado aqui no Brasil, pela Progemar e pela IESA. Né? A P48 a gente tem que destacar, toda a conversão da unidade, todos os topsides, tudo foi feito aqui no Brasil. A P43 foi convertida em Singapura, a parte do casco, e alguns topsides aqui no Brasil. Então, é interessante, né? Quer dizer, a gente, até as unidades que eram fabricadas fora, tinham o seu projeto de engenharia feito aqui no Brasil. Novamente, né? Aqui nós temos uma outra unidade, que era a maior planta de processo instalada num FPSO, 180 mil barris dia, que também foi convertida em Singapura e parte dos módulos feitos aqui no Brasil. Mas o projeto foi 100% executado no Brasil, pela Progemar e por um grupo de pessoas da antiga Iacopoire, que ao princípio desse empreendimento faliu. E esse grupo de pessoas foi contratado pelo estaleiro para poder desenvolver esse topside. P53. Novamente, projeto 100% executado no Brasil. Projeto de alta complexidade, porque estava sendo instalado o maior turret de amarração que havia sido construído no mundo. Foi o princípio dos Very Large Turrets. Né? E essa obra, a parte foi feita fora do país, a parte da conversão da embarcação, foi feita em Singapura, novamente, por um estaleiro que nunca tinha feito essa obra. Né? A Keppel tem vários estaleiros, ela é famosa pela sua produção de semi-submersíveis, GCAPs, mas um FPSO foi o primeiro. Né? O que muito nos orgulha, porque o projeto dessa conversão foi feito aqui no Brasil, e até hoje o pessoal da Keppel nos elogia e agradece pelo sucesso que eles tiveram na obra de conversão. Aqui começam os nossos problemas. P55. Né? Estão vendo que não tem nada escrito embaixo. Né? Por quê? A Progemar fez o projeto de detalhamento do lower hull, como a gente chamava, da parte inferior do casco. Mas o projeto de detalhamento é commodity, na nossa visão. Projeto de detalhamento não tem know-how, muito menos know-why. Agora, por que a Petrobras precisou contratar uma coisa dessas com a Aker, na Noruega? Se nós temos conhecimento para fazer isso tudo. Né? Então, ótimo. Ficamos satisfeitos que nós fomos contratados, fizemos o projeto de detalhamento, mas podíamos ter feito muito mais.
talvez pudéssemos ter dado soluções que a gente deu para o estaleiro, né? Que resolveram uma série de problemas do estaleiro. Isso foi convertido no estaleiro Atlântico Sul, lá em Recife, né? Mas são coisas que a gente tem que questionar, né? Se nós temos a capacitação, por que a gente é alijado desse tipo de coisa? Essa outra plataforma, uma GCAP. GCAP? Qual é o know-how que tem para fazer esse negócio? Agora, por que havia uma exigência de um Field Proven GCAP? E aí, o consórcio vencedor comprou um projeto obsoleto de uma empresa americana que estava fechada, né? Aí, professora Cecília, eu devo discordar da senhora, porque o líder desse consórcio se chamava Odebrecht. Então, foi um projeto de detalhamento. Na verdade, foi um parto complicado, porque tudo teve que ser mudado, né? E nós tínhamos a capacidade para partir do zero, e tivemos a capacidade para consertar tudo o que estava de errado naquele projeto. Um projeto que a Petrobras, como todo seu direito e dever, pedia uma memória de cálculo para a empresa americana e não tinha memória de cálculo. E aí a gente tinha que verificar e corrigir e fazer tudo o que era necessário, né? Então, por que essa política do Field Proven, se o Field Proven nem sempre é proven, né? Chegamos aqui nas famosas unidades da seção onerosa. Unidades essa que eram um verdadeiro desafio. Desafio porque eram 4 navios diferentes, com o objetivo de fazer somente um projeto de conversão num prazo absurdamente apertado, né? E que eram 4 unidades para serem convertidas aqui no Brasil. Projeto 100% executado pela Progemar. Só que não houve muito esforço, novamente, do consórcio vencedor, liderado pela Odebrecht, em convertê-las no Brasil. A P-74 foi totalmente convertida aqui no Brasil, mas as outras, na China. E o chinês fez com o nosso projeto, né? O topside dessas unidades estão com outras empresas, né? Tequinte, Tecnip, o EBR com Toyo Setal, a Quip na 7577, né? Projetos de topside que também foram desenvolvidos aqui no Brasil. Nós temos a capacitação. Então, né, por que a gente tem os problemas que a gente tem com a engenharia e esta crise na engenharia de projetos? Esse slide aí, ele apresenta o único drill ship que foi construído e está em operação seguindo todas as especificações da Petrobras. Só que ele não pertence nem à Petrobras nem à Sete Brasil. Ele pertence a uma empresa americana chamada Nobel Drilling. Nobel Drilling. Que resolveu comprar um equipamento de perfuração inovador de uma empresa holandesa e ficou sabendo que tinha uma empresa chamada Progemar que tinha feito um projeto que vestia o figurino dos equipamentos dele. Projeto esse que nós desenvolvemos, porque, meu Deus do céu, 28 sondas, a gente não pode ficar fora disso. A gente tem que entrar nisso. E nós começamos a desenvolver um projeto visando os requisitos da Petrobras para que a gente pudesse oferecer para os licitantes, né? Nós fizemos o projeto, fizemos um acordo com a empresa do equipamento de drilling, né? Porque ele estava desenvolvendo. Isso foi projetado, desenvolvido, construído, e nós não temos nenhum drill ship das 28 que foram contratadas aqui. Isso é projeto brasileiro, né? A exceção do equipamento de drilling, que é holandês, né? Mas um holandês que se instalou aqui no Brasil,
tem uma enorme fábrica em Santa Catarina, porque ele também achava que ele ia pegar um naco disso daí. Hoje a gente sabe o que aconteceu, né? Não nos entristece, porque a gente vê o reconhecimento naquela coisa que está escrita ali, RINA, Significant Ship. O RINA é a Royal Institution of Naval Architects, uma instituição inglesa, uma associação de engenheiros navais, que considerou esse navio como um dos mais significantes de 2009. Né? Eles reconhecem a capacidade de engenharia. Bom, perspectivas. Né? E aí, o que a gente vai falar de perspectivas? Né? Então, é isso que nós estamos vivendo aqui na área de engenharia. Né? A construção e offshore mundial passa por uma das maiores crises de falta de encomenda no mundo. Óbvio, nós temos aqui os nossos problemas, né? Falta de crédito, uma série de coisas, mas isso não é exclusividade só do Brasil. Né? Essa crise é mundial. E aí, o que a gente vê? Né? O que está acontecendo nesses outros países? Que providência eles estão tomando? Né? E aí é muito interessante. Eu coloquei aqui uma sequência de artigos publicados recentemente em revistas internacionais. Essa revista é uma revista coreana, especializada em construção naval e offshore, em que ela fala da ameaça da China. E tem esse destaque aí, em que eles coreanos, comentam sobre a enorme reorganização da indústria naval chinesa, com pesados investimentos, obviamente do governo chinês, para tornar a China um dos maiores construtores de obras navais e offshore. Né? Aí a gente vê esse sorriso enorme do ministro, né, de Estratégia e Finanças da Coreia, dizendo que a Coreia até 2020 vai colocar quase 10 bilhões de dólares nos 3 estaleiros coreanos que estão passando por uma enorme crise. Por quê? Porque isso é fundamental para eles. Isso é fundamental porque 36% do que a Coreia exporta é de construção naval e offshore. E hoje eles estão em crise. Nenhum estaleiro coreano, durante este ano, conseguiu nenhuma obra fechar. E a carteira de encomenda de navios dele não atingiu 30% do esperado. Quando a gente olha, Japan Rises Again, é novamente um comentário, né? O título diz, Offshore is a good opportunity to raise the standards. Ele fala sobre exatamente a importância do Japão, que é um país que nunca se envolveu muito na área offshore, com a necessidade de se organizar e entrar nessa área. E ele termina assim, né? Se uma companhia de navegação deverá, vamos dizer, realizar a operação de embarcação de unidades offshore, é importante proativamente utilizar financiamentos públicos. Né? A gente vê aqui, né, uma outra notícia. A STX é um estaleiro coreano que faliu, e ele é proprietário do maior estaleiro coreano, do maior estaleiro francês. E é uma declaração do governo francês avisando a Coreia que se qualquer solução que envolva o estaleiro francês, que é importante para a França, não for satisfatória, que o governo francês irá intervir nessa venda desse estaleiro. E mais um exemplo aqui, né, em que a gente vê de Singapura, em que o estaleiro Keppel está comprando ações de uma empresa chamada Kris Energy, que é uma empresa de perfuração, né, de petróleo, que está passando por problemas financeiros. Então, a Keppel, que, lógico, tem um braço muito forte do governo singapuriano nisso, está investindo numa empresa de perfuração,
para que ela não quebre, com o objetivo de não perder esse conhecimento, não perder a geração de dinheiro através dessas operações. Né? Então a gente vê que a coisa lá fora, no momento de crise, é levada de uma maneira extremamente objetiva. Eu não quero saber se eu sou capitalista, comunista, eu quero é que o que está no meu país sobreviva. Né? Aí no momento, né, o que a gente pensa? O que está acontecendo aqui no Brasil? Né? O que está acontecendo aqui no Brasil? Nos últimos 2 anos, várias empresas de engenharia fecharam e outras cessaram suas operações. Pouco antes, na minha apresentação, eu falei daquelas unidades que foram 100% projetadas aqui no Brasil. Né? A UTC, muitos anos atrás, foi comprada pela Tecnip. A Tecnip fez o projeto de várias unidades aqui também, que não mencionei na minha apresentação. Há 1 ano atrás, ela tinha 800 pessoas trabalhando com engenharia. Não tem mais nenhum engenheiro trabalhando com engenharia de projetos aqui no Brasil. E tomou a decisão de que tudo será feito em Kuala Lumpur, na Malásia. Se ela tiver um projeto para o Brasil, ela vai fazer em Kuala Lumpur. O piloto de Libra, por exemplo, que é um contrato da Odebrecht, o projeto poderia ter sido feito aqui, está sendo feito em Kuala Lumpur. É a conversão sendo feita no estaleiro Jurong. Pelas minhas contas, a gente já tem perto de 5.000 profissionais que perderam seus empregos. Né? Conta muito fácil essa de fazer. A Tecnip colocou 800. A Progemar, que tinha quase 400 funcionários, hoje tem menos de 100. A IESA fechou. Quantos a IESA tinha? Não sei, mas pelo menos uns 500, 600. E as outras? E as menores? E as que estão ao redor disso tudo, né? E qual é a grande discussão atualmente no Brasil? Precisa falar alguma coisa? Não? Precisa? A capacitação nós temos. Seja para projetar, seja para construir. As instalações nós temos. Por que discutir o conteúdo nacional? A SBM, ela não tem um estaleiro para construir lá fora. Então, construa aqui. Ah, vai ter que trazer as turbomáquinas do exterior? Traga. Não se faz aqui e nem nunca vai se fazer. Né? Tem muitas coisas que a gente não precisa se preocupar. Não podemos ter a ilusão que eu vi na Unip, alguns anos atrás, de fazer um guincho de 500 toneladas, né, aqui no Brasil, quando no mundo só existe um fabricante de guincho de 500 toneladas. Vamos ser objetivos. Vamos cuidar daquilo que a gente pode fazer aqui no Brasil. Se você for examinar, né, internacionalmente, certamente um dos poucos países que tem condições de ser uma grande potência, né, é o Brasil. Em termos dos seus recursos que dispõe, da sua população, né, e do seu nível industrial já alcançado. Né. Você tem outros países que têm grande população, como a Nigéria e assim por diante, mas que não têm uma economia diversificada, ou às vezes são muito dependentes na área agrícola. Né. O Brasil é um país que tem características semelhantes às dos Estados Unidos. Um grande território, grandes recursos naturais, que os Estados Unidos também têm, e uma população que, se não é tão grande quanto deveria, por causa dos programas de controle da natalidade, são um equívoco. Né? Não é verdade? E que vieram de lá, né? E que vieram de lá. Né? Bem vieram de lá e patrocinados na época pelo ministro Roberto Campos. Portanto, você já vê né, qual é o tipo de interesse. Mas, de toda forma, mesmo assim, o Brasil chegou a uma grande população. Houve um grande entusiasmo aí com a tal janela de oportunidade, como é que era o bônus demográfico, tudo uma bobagem extraordinária. Né? Bobagem extraordinária esse negócio de bônus demográfico. Mas, enfim, então, de toda forma, você tem isso. Você não tem na África nenhum país com as características do Brasil. Nenhum. Né? Mesmo, digamos, na Ásia, você tem a China, que tem problemas importantes
Problemas que o Brasil não tem. Né? Problemas de dissidências regionais, das populações muçulmanas, dos desertos, enormes desertos da China na parte ocidental. E da Índia, bem, nem precisamos falar, a Índia tem 900 dialetos. Você pode imaginar a dificuldade que isso cria do ponto de vista da unidade nacional, do próprio Estado funcionar. São 900 dialetos. E claro que tem alguns principais, outros são muito localizados, né? Mas na Índia, qualquer coisa que envolva 10 milhões de pessoas não é nada, né? Dentro de 1 bilhão e 200, né? Mas que você tem ali um grupo. Você precisa entender isso, quer dizer, cada dialeto corresponde a uma cultura. Cada cultura ela se considera superior às outras. Você tem um problema aí de dimensões gigantescas, né? População pobre é algo extraordinário, né? Você não tem. Na verdade, na América Central não tem também. Né? Então você tem aquele país ali que poderia se transformar, né? Tem as condições de energia, que é fundamental para a indústria, né? Tem as condições para o desenvolvimento da indústria, você tem a mão de obra também já qualificada industrialmente, né? É verdade. Então você tem um interesse, ao mesmo tempo tem grandes reservas de petróleo, grandes reservas de urânio. Então um interesse enorme de que isso terras tudo, raras, né, também? Terras raras, bem, você tem o nióbio, que é um escândalo, né? O nióbio é um outro capítulo do grande escândalo nacional, que não é o Lava Jato. O grande escândalo nacional é a entrega do país, né, aos interesses estrangeiros, todos os nacionais também. Tudo sob uma capa de anticorrupção, né? Agora, Então você está dentro de um jogo internacional muito forte. Você tem de um lado isso, de outro lado você tem a competição entre a China e os Estados Unidos, que é uma competição por recursos naturais. Os chineses estão interessados no Brasil nos recursos naturais brasileiros, né? Ou então obras como a ferrovia transcontinental, que é uma forma de escoar recurso natural. Né? Tem outros efeitos. Se precaver do uso do Canal do Panamá na geopolítica dos Estados Unidos. Fazendo o Canal da Nicarágua. Ainda fazem um Canal da Nicarágua. Né? E fazem aqui também, né, de ter acesso. Claro que o governo poderia transformar esse interesse chinês numa enorme alavanca de reindustrialização do Brasil. Poderia, né? Poderia com outra política econômica, não com esta. Esta política econômica leva a um retrocesso importante na economia brasileira, na economia e na sociedade, né? O Brasil, da década de 30 até a década de 80, foi o país do mundo que mais cresceu. Pega ali Getúlio Vargas, né? Juscelino, os governos militares. Nas décadas de 70, 80, nós cometemos um erro. Nós permitimos que a linha de fratura da Guerra Fria, linha de confrontação, passasse dentro da sociedade brasileira e nos dividisse. E o Brasil, que era um país que vinha com um forte sentido de projeto, uma ideologia de desenvolvimento, o Brasil perdeu a coesão. Perdeu esse sentido de projeto. E está sem um rumo, uma direção. Nosso país está meio à deriva. Foram vários os fatores que contribuíram para que isso acontecesse. Mas a verdade é que nos dividimos. Eu conversava isso com o ministro da Defesa, que é do Partido Comunista do Brasil. E hoje trabalhamos juntos, absolutamente identificados, e temos como convergência os interesses nacionais. E nos demos conta, imagino, ficou o ministro que era, né, ele para um lado e eu para o outro.
Eram quase inimigos, ou éramos inimigos, nos considerávamos inimigos. Então vejo que erro que nós cometemos. Nos falta esse sentido de projeto. Até porque nós precisamos recuperar isso, porque nós não estamos livres de acontecer uma outra Guerra Fria que venha nos dividir novamente. Não nos mesmos parâmetros, não nos mesmos fundamentos ideológicos. Mas, vou citar um exemplo. Quando a Nicarágua anunciou que ia construir um outro canal com apoio da China, houve uma enorme movimentação ambientalista no sentido de que o novo canal ia trazer problemas ambientais. O foco, né, o centro de poder que orienta esse tipo de coisa, vem da onde? Vem de países que seriam eventualmente prejudicados pela construção do canal. Então, não tenho dúvida que nós podemos sofrer também um processo semelhante que venha nos dividir novamente. Por isso, temos que recuperar a coesão nacional, esse sentido de projeto, colocar o interesse do país, da nação, acima de todas essas querelas que dominam o nosso dia a dia hoje. Com relação a 1964, comparar com a data de hoje, houve duas diferenças básicas em 64. Primeiro, era período de Guerra Fria, posições extremadas ideologizadas. Segundo, que em 1964 o país não contava com instituições amadurecidas, com seus espaços, limites de atuação definidos e cumprindo adequadamente os seus papéis. Então, hoje, a grande diferença está aí. O nosso país, ele tem instituições amadurecidas. O Brasil é um país já sofisticado, com sistemas de pesos e contrapesos, que dispensa a sociedade de ser tutelada. A partir daí, as Forças Armadas entendem dois aspectos fundamentais que orientam a nossa atuação. Primeiro, é a da legalidade. Todo e qualquer emprego das Forças Armadas estará absolutamente condicionado pelos os dispositivos legais, desde a Constituição, passando pelas leis complementares e assim por diante. E se formos empregados, isso se dará sempre por iniciativa de um dos poderes, conforme vimos na redação do artigo 142 da Constituição. Força Armada não existe para fiscalizar governo, muito menos para derrubar governo. E o segundo fundamento nosso é de que nós temos como obrigação contribuir para a estabilidade, condição extremamente necessária para que as instituições continuem trabalhando em condições ideais e, em nome da sociedade, encontrem os caminhos para superar essa crise toda que estamos vendo. Nós vimos essa semana, foi uma semana extremamente preocupante, enfim, uma série de medidas preventivas foram adotadas por nós e vimos que as coisas transcorreram naturalmente. Os embates na área política, na área judiciária têm sido extremamente acirrados, mas as instituições estão funcionando. E é interessante que eu recebi aqui a visita de um comandante do Exército argentino, que convidei, veio participar das comemorações do Dia do Exército hoje, e ele falava extremamente animado, né, e admirado como as instituições no Brasil funcionam. Impensável lá para eles era, um tempo atrás, que um presidente de Câmara, alguém viesse a ser, né, um processo de impeachment com o presidente, coisa desse tipo. Então, esse é o fundamento que nós seguimos e estamos seguros de que a sociedade tem todas as condições de superar essa crise. A crise é de natureza política, de natureza econômica e natureza ética. E aqui entra um outro problema que está afligindo com profundidade a nossa sociedade. Nós vivemos impregnados desse pensamento politicamente correto, uma ditadura do relativismo
E todos os parâmetros estão se esgarçando, se relativizando para menos, para baixo. E nós estamos perdendo todas as referências. Então, nos degradamos nos parâmetros éticos, os parâmetros de eficiência, por exemplo, tudo se aceita, né? Os parâmetros estéticos, nosso país está feio, enfim. E me preocupa é que, nas discussões que se vê em busca dos caminhos para superar a crise, eu vejo que essas discussões não têm profundidade. Elas ficam no limite, no nível só da questão econômica. E econômica financeira, né, de política financeira. Se sobe juro, desce juro, taxa de câmbio, enfim, coisas desse tipo. Eu me preocupa que coisas mais profundas, os alicerces do nosso país, não estão sendo consideradas. Muito obrigado, professor, pela sua... E eu queria, professor João Herculino, lhe agradecer imensamente, porque quando eu falei que nós precisamos recuperar um sentido de projeto nacional, o caminho é este. O caminho é esse. De discutirmos abertamente as questões, de nos conhecermos e irmos interagindo no sentido de que haja uma grande convergência. Há um educador americano, Skinner, que diz que educação é o que fica depois do que o aluno esquece o que lhe foi ensinado. E esse é o papel cumprido pelo educador, vai muito além do conhecimento técnico que ele transmite, mas a essência está nas mensagens que estão contidas, né, nessa interação que ele tem com os seus alunos. Então, parabéns ao corpo docente desta casa, ao senhor. Conheço esta casa pelos olhos de 2 alunos, né, que foram minhas filhas, e sei que aqui se praticam esses valores. E aos alunos, o Orlando Vilas Boas dizia, e ele não é meu parente, ele dizia que numa aldeia indígena, o adulto é o dono da aldeia, o velho, nós da mesa somos, com exceção da doutora. O velho é o dono da história e o jovem é o dono do mundo. Vocês são os donos do mundo, vocês são os donos do Brasil. Façam o país que vocês desejam, vocês idealizam e vocês merecem. Professor, muito obrigado. Uma noite inesquecível para mim. Obrigado.